vontade na presença do Senhor, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Feel free in the presence of God. I need to share a word of God for you. Estamos aproximadamente 1h30 para concluirmos esse período. We're about an hour and a half away from finishing up. Eu acredito que nós não temos e nunca teremos ideia do que Deus faz em momentos que nós nos reunimos na casa dele como agora. I believe that we'll never have a true idea of what God does in moments like this. Momentos únicos na nossa vida. Moments that are unique in our lives. Momentos que nós não temos como explicar, como discernir em sua totalidade. Moments that we can't truly discern in its fullness. São aquelas decisões que nós tomamos na vida que nós decidimos não querer saber ou entender todas as coisas para aceitar. So those decisions that we decide to not understand everything to accept. Porque quando nós procuramos entender tudo que está acontecendo ou tudo que Deus está fazendo, nós limitamos a ação do Senhor naquilo que Ele está fazendo. Because when we try to understand what God is doing, we limit His action in what He's doing. Sabe quando alguém te pergunta, você vem à igreja e alguém te pergunta, e aí, como é que foi o culto? You know, when you come to church and someone asks, hey, how was the service? E a gente começa a descrever como que foi o culto. We start to describe how the service went. E parece que quando a gente consegue falar tudo o que aconteceu, And it seems like when we can say everything that o happened, impacto que nós geramos nas pessoas que nos perguntam the impact that we create in who asks us é muito menor do que realmente nós gostaríamos de falar. is so much smaller than what we would actually want to say. E aí a gente consegue resumir quando você se sente que o seu relatório não consegue alcançar o nível do que aconteceu, a gente simplesmente fala assim, eu não consigo explicar, foi muito bom. And then when you see that you can't really explain it, you just say, oh, I can't explain it. It was Quando so Deus good. ele trouxe a inspiração a João para que ele escrevesse, o Espírito Santo trouxe a inspiração a João para ele escrever capítulo 3 do livro do Evangelho de João, versículo 16. When the Holy Spirit inspired John to write John 3:16, Eu tenho para mim, e o pastor Divonci está aqui, ele pode me corrigir, depois ele puxa a minha orelha, né? I have to me, and Pastor Devon is here, he can correct me. Eu tenho para mim que Deus, assim, But in my head- ele comunicou e compartilhou com João sobre o amor que ele tinha pela humanidade. God communicated and shared with John the love he had for humanity. E o Espírito Santo não simplesmente falou assim, João, escreve aí, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E João ficou assim só, ok, Espírito Santo, o que mais? E escrevendo. And the Holy Spirit didn't tell John the exact words to write. Muitos textos bíblicos a gente vai ver o Senhor falando com os seus profetas. Escreve a visão, escreve o que você está vendo, escreve o que eu estou te falando. Many times in the Bible, the Lord tells their prophets, says, write what they're seeing. Mas muitas coisas eles escreveram a partir de uma perspectiva daquilo que eles estavam vendo. But many things they wrote coming from a perspective of what they were seeing. Então você vai ver, por exemplo, eles escreveram os milagres de Jesus que eles presenciaram, cada um deles em uma perspectiva diferente. So you'll see that the miracles of Jesus are written each in a different perspective. Só que quando João vai escrever, e lembre-se que o evangelho de João não é um evangelho sinóptico, ou seja, não é um evangelho como os outros três em que você vai ver repetições em uma narrativa completa. And the Gospel of John isn't a gospel where you see the narration and repetition and like a complete O narration. evangelho de João é o evangelho mais, se assim eu puder descrever, um pouco mais aleatório. Deus não está preocupado em contar uma história com introdução, com aplicação e conclusão, aquela coisa de começo, meio e fim. But the Gospel of John is kind of random, if I can say. God isn't worried about having a beginning, middle, and end. Você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que existe um começo. Fala do nascimento de Jesus. You'll read Mark, Matthew, and Luke, and you'll see that there's a beginning. Fala the da birth of manjedoura. Jesus. It talks about the manger. Fala daquele começo de como tudo aconteceu até realmente Jesus foi
e aí foi batizado, começou seu ministério, seus milagres, seus ensinamentos, crucificação. E quando você olha no Evangelho de João, ele já começa tudo ao contrário. But the Gospel of John starts everything kind of backwards. Ele coloca o fim no He começo. places the end in the No beginning. princípio era o Verbo. The beginning it was the O Word. Verbo estava com Deus. The Word was with O God. Verbo era Deus. The Word was God. Então ele já começa falando a partir de uma perspectiva da So he eternidade. starts talking from a perspective of eternity. E aí quando João vai escrever And when John no capítulo writes 3, in chapter 3, versículo 16, verse 16, eu não acredito que foi apenas escrever repetindo um texto que Deus estava falando ou que o Espírito Santo estava o inspirando a I don't escrever. think it was writing based on a repetition that the Spirit was telling him. Eu acredito que foi uma espécie de visão que Deus deu para ele. I believe it was kind of a vision that God João, vem gave. cá que eu vou te mostrar o tamanho do meu amor pela humanidade. God, come here. I'm going to show you the size of my love for humanity. E aí ele amou o mundo de tal maneira And he so loved que the deu o world seu Filho unigênito that he gave his only para que son. todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida So eterna. all those that believe in him won't perish but will have Não tinha eternal como life. escrever o tamanho desse amor. There's no way to write the size Não of tinha this como love. descrever o tamanho desse There's no amor. way to describe the Eu, na size verdade, of this não love. sei o que ele viu. I don't know what he Mas saw. eu sei que ele viu algo indescritível. But I know he saw something undescribable. E ele falou assim, é de tal maneira. And he says if it's in such a way, É muito grande. it's so big. Eu não consigo I descrever. can't describe it. Qualquer coisa que eu tentar comparar a isso, eu estarei diminuindo aquilo que eu estou vendo. Anything I try to compare to this, I'll be making it less than what I'm seeing. Mais ou menos isso, It's kind of dentro dessa linha de raciocínio in que eu that line of acredito thought that I believe que nós precisamos conceber e receber o que o Senhor está fazendo em momentos como esse. that we need to receive what God is doing in moments like Tudo que você tentar explicar e descrever é infinitamente menos do que aquilo que Deus está fazendo aqui nesse anything you lugar. try to describe is infinitely less than what God is doing. Diga comigo, Deus. Say with me, God. Diga, Deus Say God é poderoso is powerful para fazer to do infinitamente mais. infinitely more Que aquilo que nós pedimos ou pensamos. than what we ask or think of. Muito maior. He's so much greater. Muito maior. He's so much greater. Você não tem como, nós não temos como imaginar There's no way for que us to momentos imagine como esse, moments like these que acontecem em momentos como esse, happens, moments que like Deus faz em momentos como esse, what God does os in moments like impactos these. do mundo espiritual de momentos como The esse. impacts in the spiritual world. E eu não like quero moments like sugerir these. nada e muito menos criar um quadro hipotético daquilo que pode ou não estar acontecendo. I don't want to create a hypothetical scenario of what could or couldn't be Mas happening. eu quero te ajudar a perceber isso no seu espírito sem tentar explicar, entender o que Deus está But I fazendo. want to help you to perceive all this in your spirit without trying to explain it. Uma das coisas que o Senhor tem falado comigo esses dias One of the things that the Lord has spoke to me these é days como Ele está preparando a igreja para os dias que antecedem a vinda de Jesus. is how He's preparing the church for the days that come before the coming of Bíblia Jesus. diz, Paulo escrevendo suas Paul is cartas writing em his alguns letters. lugares, ele diz assim: He says, sobrevirão nos últimos dias trabalhosos, there will be hard work days in the last days. dias difíceis. Hard days. Os dias que nós estamos vivendo são dias The days difíceis. that we're living are difficult. Quer que eu te dou uma boa notícia? I'm going to give you some good news. Não vai melhorar. It's not going to get better. Não quero ser um profeta do caos I aqui. don't want to be a prophet of chaos. Quero ficar here. profetizando desgraça e dificuldade, I e want to problema. prophesy disgrace and O que eu estou problems. dizendo para você é a mais pura realidade. But I'm telling you As reality. coisas não vão melhorar. Things won't As get guerras não vão cessar. better. Wars won't Os stop. problemas não vão parar. Problems won't As stop dificuldades não vão coming. diminuir. Hardships won't O diminish. que vai acontecer What's going to happen é que nós vamos nos tornando mais is fortes. that we become stronger.
para conseguir resistir no dia mau, to resist in the evil para day, conseguir navegar nas águas to turbulentas, navigate in turbulent para waters, conseguir encarar os maiores to desafios. face the greatest challenges. Então a vida não vai ficar mais fácil. So life's not going to get easier, Você que vai ficar mais but forte. you're going to get stronger. Não, você precisa dessa palavra nessa Someone hora. needs this word. A vida não vai ficar mais fácil. Life is not going to get easier. Você que está ficando mais forte. You are becoming stronger. Você que está ficando mais experiente. You are becoming more Você experienced. que está errando menos. You are making less E mistakes. por errar menos, And because you make less sofre mistakes, menos you consequências suffer less e consequences. consegue celebrar mais. And you can celebrate more. As coisas não vão ficar mais fáceis nas nossas famílias. Things aren't going to get easier in our families. O que vai acontecer, What's going to o happen? que está acontecendo What is é happening? que nós vamos amadurecendo mais. We're going to mature É que more. nós vamos aprendendo com os nossos erros We're e gonna com os learn erros de outros. with our mistakes and with others' E vamos mistakes. conseguindo navegar nessas águas turbulentas com uma perspectiva e uma visão muito mais confiante. We'll navigate in these waters with a confident vision. Sabe por que isso é muito bom, queridos? You know why this is great? Eu acho que a última coisa que nós, pais, gostaríamos que acontecesse com os nossos filhos são as facilidades que eles possuem e que muitos de nós não tivemos, gerar neles um caráter frágil e a gente criar e projetar filhos fracos. I think the worst thing for us parents is thinking that the ease that they have will create them a weak character. Dodóis, Will create weak people. filhos e filhas Sons and que vão daughters se dobrar diante de qualquer situação. that will bow down before any Filhos situation. e filhas que vão se entregar nas primeiras lutas. Sons and daughters that will give up on the first Filhos e battle. filhas que quando casarem e tiverem situações no casamento, no matrimônio, vão desistir e voltar para a casa dos pais. Sons and daughters that when they get married, they have problems, they go Os back to nossos their medos parents' em house. sermos duros e rígidos com os nossos filhos também revelam essa preocupação. Our fear in being strict with our kids reveals Como é que meu that filho vai worry. reagir quando ele passar pela prova? How is my kid going to react when they go Como é que a through minha trial? filha vai reagir quando ela passar pela How is dificuldade? my daughter going to react when she goes Vão through abandonar a trial? fé? Is she going to abandon her Vai faith? largar Or Jesus? to let go of Jesus? Vai esquecer da Are they going to igreja? forget church? Ou eles vão encarar as situações, Or are they going to face the situation? vão seguir os passos dos pais que conseguiram trilhar um caminho de vitória Follow the parents' footsteps that walked e away vão of olhar para o victory. problema e falar assim: meu pai não se dobrou para você, And we'll look at the problem and say, my minha parents mãe didn't não kneel se down to dobrou you. para você, My mother didn't muito kneel down to menos you. eu vou me dobrar para você. I won't kneel down to you. Nós temos essa responsabilidade de ensinar a próxima geração We have the responsibility of teaching the next aquilo que nos generation. trouxe até aqui. Because what brought us E until nós não here, precisamos que eles passem por onde nós passamos. they don't need to go through what we went through. Eu acho que você vai ter que forçar o seu filho aos sofrimentos que você já teve para ele aprender as lições que você aprendeu. Don't think you're going to force your kid into the sufferings you went through to learn Você your já passou lessons. dificuldade, seu filho não precisa passar dificuldade. Been through hardship, your kid doesn't have Porque to. quando Deus quer nos provar, When God wants to try Deus não us, te prova te fazendo passar fome, He doesn't try you in making you sendo feel envergonhado hungry diante das or circunstâncias. be ashamed before the Deus te circumstance. prova dirigindo um carro bom, morando em casa boa e com dinheiro no banco. Deus He'll te prova. try you with a good car, good house, and money in the A bank. gente sempre fica assim: ah, você está negligenciando comida, menino. Um dia você vai lá na África onde We all não tem say, comida. Oh, you're neglecting the food. Someday you're going to see where there's no Todo food. pai, toda mãe já falou isso pro filho, é Every verdade? parent says that. Ah, se você tivesse lá na África. Oh, if you were in Africa. Ah, se você tivesse quando eu cheguei aqui que eu não tinha essa comida na Oh, mesa. if you knew how I got here, I Ah, didn't aí have seu filho olha food. pra você e fica assim: ah, mãe, And they come look at you and on. say, come on. Para de contar a mesma coisa. Stop telling me the same Fica story. tranquilo. Pai, mãe que tá me ouvindo, fica tranquilo. Parent that's listening to me, Deus chill. sabe como tratar com o seu filho, com a God sua knows filha. how to treat your kids. E no tempo certo, eu quero dizer pra você que Deus não passa a mão na cabeça de And in ninguém. the right time, He won't pet them. Ele não poupou Jesus, você acha que ele vai poupar He você? didn't spare Jesus. You think He's going to spare you? Pai, eu sei que tudo podes. Parent, Dad, I know you can do all things. Se possível, Father, if possible, passa de mim esse cálice, don't do it to me. mas não seja feita a tua vontade. May Não your seja will feita a be minha done. vontade, mas sim a tua.
And not my will be done, but yours. Qual foi a vontade do Pai? And what was the Father's will? Você vai para a cruz. Going to the cross. Nossa, mas um Deus que ama tanto. Oh, but a God that loves so much. Filho dele para a cruz. His Son going to the Foi para a cruz cross. porque ele ama tanto He mesmo. went to the cross because he loves so much. Quero falar um pouco com vocês sobre dois textos que eu compartilhei esses dias atrás no culto de jovens, I want to tell you about two texts that I shared in the youth trazendo services, uma outra perspectiva. bringing a little bit of a different perspective. Quando nós olhamos para o texto de Números, no capítulo 13, When we look at Numbers chapter 13, você vai ver algo muito especial dentro da passagem bíblica, que é o relatório dos espias quando eles voltaram de espiar a terra de Canaã. you'll see what the spies said when they came back from spying Canaan. Deixa eu te dar um pouco de contexto sobre esse assunto. Let me give you a little bit of context. O povo tinha saído há poucos meses ou semanas, talvez, do Egito. People had left a little while ago from Egypt. Vocês lembram que eles ficaram aproximadamente 430 anos no Egito até Deus levantar Moisés e Moisés então iniciar esse processo de libertação do Egito para a terra prometida. They were approximately 430 years in Egypt before deliverance. E aí eles, naquela trajetória que duraria alguns meses, And in that journey that would go for a couple of vai months, demorar 40 anos. takes 40 years. Só que olha só a realidade desse povo. But look at these people's reality. Saem do Egito, They leave Egypt. depois da 10ª praga, There's the 10th plague. Faraó deixa o povo ir, Pharaoh lets the people se go. arrepende no meio do caminho, He repents in the middle o of the povo de way. Israel sai, People of Israel goes out. deixaram o Egito a bancarrotas, They left Egypt empty, bankrupt, bankrupt. totalmente quebrados. A Bíblia diz que Deus disse a Moisés: não vai ficar uma unha. God said to Moses, nothing's going to be left behind. Levaram tudo que eles tinham direito, eles levaram. They took everything they had to right De to repente, take. Faraó se arrepende, manda seus exércitos irem capturá-los e trazê-los de volta. And Pharaoh really thinks about it and goes and sends his army to get them. Eles lutaram contra o exército de Israel, sim ou não? Did they Perdão, fight contra against- o exército dos egípcios, sim They ou não? fight against the Não, army não of the lutaram. Egyptians? No, Não they lutaram. didn't. They Em didn't algum fight. momento antes eles tinham passado alguma guerra, alguma batalha? In some moment they had gone through battle, Zero. zero battles. Todos que saíram do Egito tinham nascido no Egito. Everyone that left Egypt was born in Egypt. Zero de batalha, No battles, zero de guerra. no wars. Quando Deus vai acabar, exterminar com o exército de Faraó, When the Lord exterminates não vou me the deter na army história, of Deus Pharaoh, abre o mar. God opens the sea. Quando o mar se fecha, When the sea o mar closes, vai engolir todo o exército de Faraó. the sea is going to swallow all the Egyptian Quer dizer, eles army. venceram um exército poderoso They won over a powerful army sem ter que pegar em uma espada, without touching a sword, sem ter que pegar em uma lança, without touching, sem no ter que tools. lutar com uma pessoa. without having to actually fight with Fala a anyone. verdade, esse é o quadro, esse é o cenário de batalha que nós desejamos, sim ou não? That's the battlefield we want, right? Quando alguém fala com você assim, When someone says, assim diz o Senhor, says the Lord, a batalha é minha. the battle is mine. Você fica parado e veja o livramento. Just stay put and see Você the não tem que deliverance. fazer nada. You don't have to do anything. Eu vou fazer tudo por I'm você. going to do everything for you. Irmão, mas é bom demais. Oh, it's great. É bom demais quando Deus promete que vai fazer tudo e não tem que fazer nada. Great when God tells us we don't have to do anything. Aí a gente começa a cotar os textos, né? O Salmo, o seu trabalho é descansar. Meu And we Deus, start to see the Psalms. My como esse job is to versículo é rest. precioso, como eu quero que ele se cumpra na minha vida. I want this to be found in my life. Deus vai fazer tudo, você não precisa fazer nada. God does everything. You Oh, don't do glória, é anything. isso que eu quero, Jesus. That's what I want, Jesus. Qual o problema? What's the problem? O problema é que eles saem do Egito. Is that they leave Egypt. Acompanhe o meu raciocínio, por Follow favor. my thought. Passam pelo Mar Vermelho, They go through the Red Sea. observam e veem They see and todo o observe exército de Faraó sendo sucumbido no Mar Vermelho. all of Pharaoh's army dying in the Red Sea. Aquela paz reina. That peace reigns. Acampam logo They depois. camp right after. E aí o Senhor fala com Moisés: Moisés, The Lord tells Moses, Moses, chama de cada tribo um representante call one representative of each e os tribe envia para espiar a terra. and send them to spy on the land. E aí Moisés faz isso. And
Moses does that. Foi Deus que disse para Moisés chamar um de cada tribo. God told Moses to call one from each tribe. Os 12 vão espiar a terra. The 12 go to spy on the land. 40 dias ficaram espiando a terra. 40 days they spent spying Quando the voltam, land. nos 40 dias depois, 40 days after they come back, vão trazer o relatório. they bring what they saw. O relatório que eles trouxeram And what they saw is é um relatório extremamente a negativo. very negative A thing. maioria deles, Most of them, dos 12, from 12, 10 10 trouxeram um relatório extremamente negativo. brought negative news back. Qual é a porcentagem de 2 dentro de 12? What's the percentage of 2 within 12? Mais ou menos 17%? Maybe like 17%? 15%? 15%? Menos de 20%, né? Less than 20%, right? Então, de cada 12, So from each 12, só 2 only 2 tiveram um relatório positivo. had great O feedback. povo vira um alvoroço, The people are all todo commotion. mundo preocupado, com medo, todo Everyone's- mundo ouvindo o relatório daqueles 10 espias. Everyone's worried, scared, learning what these spies had E a Bíblia found. diz assim no versículo 30 do capítulo 3 de Números. The Bible says in Numbers 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Caleb silenced the people before Moses and said, Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. we should go and take possession of the land, for we can certainly do it. Porém, os homens que ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo. But the men who had gone up said to him, we can't attack those Os 10 people. rebateram a palavra de Caleb. And they went against E a Caleb's palavra word. deles foi essa: And his word was Não this. podemos subir contra aquele povo, We can't attack these porque é people. mais forte do que nós. They are stronger than us. E diante dos filhos de Israel informaram, And they spread out, diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: and they spread amongst the Israelites a bad report about the A land, terra saying, pelo qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. the land we explored devours those living in it. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. And all the people we saw there were of great size. Também vimos ali os gigantes, We saw the os giants, filhos de Anak, que são os descendentes de gigantes. the descendants of Anak. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. We seemed in our own eyes like grasshoppers, and we looked the same to them. Se você consegue entender isso. See if you can understand this. Chega um homem chamado Caleb There's a man called Caleb. e fala assim: Vamos lá, He gente! says, let's go, guys. Todo mundo animado! Everyone Vamos excited. possuir a terra! Let's take over the land. Caleb viu tudo que eles viram. Caleb saw everything they Caleb saw. viu os filhos de Anak. Caleb saw the sons of Anak. Caleb viu os homens de grande estatura. He saw the big men. Caleb viu as He dificuldades. saw the hardships. Caleb viu todos os He problemas. saw the problems. Mas Caleb volta e fala: Vamos lá, gente! But Caleb comes back and says, let's Foi go. Deus que nos prometeu. God promised Se Deus to nos us. prometeu, nós vamos conseguir. God promised we're going to do it. Mas aí os outros 10 falam: The Não. other 10 say, no. Caleb sabe o que está falando, Caleb não. doesn't know what he's talking Eu about. acho que Caleb estava dormindo na I hora que a think gente viu os gigantes. Caleb was probably asleep when we were meio seeing the desinformado. giants. He doesn't really know. Gente, essa terra devora seus moradores. This land devours those Gente, living in nós it. somos aos olhos deles como gafanhotos. Their eyes were like Vocês não estão grasshoppers. entendendo, gente. You don't understand. O povo de lá é tudo de grande Their estatura. people are huge. Povo treinado na batalha, na They're guerra. trained in battle, Não, a war. gente não tem chance. No, we have zero Esquece. chance. Forget Vamos about it. voltar pro Let's go Egito. back to Egypt. Pelo menos lá a gente tem pepino, cebola, melão, tem um tanto de coisa gostosa para At comer. least we have a bunch of yummy food there. Não, não, esquece. No, forget it. Apenas Josué e Caleb Only Joshua and Caleb trouxeram um relatório positivo brought back a positive report diante daquela terra. before that land. Aí a história, eu vou resumir agora, 39 anos e meio, mais ou menos, ou 39 anos e 12 meses. And summarizing, 39 anos e 11 meses. Vamos dizer que esse episódio aqui dos espias foi aproximadamente um mês de quando eles saíram do Egito. we're going to summarize about 39 years and 11 months. 39 anos e 11 meses se passaram. 39 years and 11 months went by. Agora Josué vai assumir a posição de Now Moisés. Joshua is taking Moses' job. Todos aqueles homens que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, Deus fez eles perecerem durante o deserto. Everyone
everyone but Joshua and Caleb died in the desert. Todos morreram. All of them Uma died. nova geração vai surgir. A new generation Só comes que up. essa nova geração, But this new generation, olha o contraste. look at the contrast. Essa nova geração que vai surgir This new generation that's coming up, vão nascer no meio das batalhas. they're born in the midst of As battles. guerras contra os heveus, The wars against contra the os people, amorreus, against the other contra people, os jebuseus, against the other people. todos os territórios que eles iam entrando, Every single territory they stepped eles iam batalhando, eles iam lutando. in, they were fighting. Eles iam conquistando They were conquering. e eles estavam naquela rotina diária. And they were at that daily routine. Então você vê, So you see, a primeira geração, the first generation, uma geração que não enfrentou guerras e generation batalhas. did not go through Quando battles. olham para o problema, When they look at the problem, somos gafanhotos. we're grasshoppers. Agora a segunda geração But the second é a generation, geração que enfrentou guerras e batalhas. they went through battles E and Josué war. agora vai enviá-los a espiar And Joshua now sends them to spy a mesma terra. the same land. 39 anos depois, 39 years eles vão later, avistar a mesma they terra. look at the same land. 39 anos antes, 39 years before, somos gafanhotos. we're grasshoppers. Não conseguimos. We can't do Não it. podemos. We can't. 39 anos depois, 39 years later, Josué vai enviar não 12, Joshua sends not 12, mas vai enviar 2. but 2. Eles entram, They go você in. conhece a história, eles vão ser recolhidos e acolhidos por Raabe. You know the story. They're taken in. Eles vão se esconder, They hide. eles vão se dispersar dali depois, ficar 3 dias. They spread out, say 3 days. E aí eles voltam. Then they come back. Esconderam, Hid. ficaram com medo, Were scared. viram a força dos homens que ali habitavam, The strength of the men that viram were as there. fortalezas, Saw the fortresses. viram o tamanho do muro que cercava a primeira cidade, que era saw Jericó, the size of the wall that viu went around the first todas city, as Jericho. dificuldades e They impossibilidades. saw all the Viram hardships. tudo. They saw everything. E aí no versículo 23 do capítulo 2 de Josué, And in Joshua chapter 2 verse 30, eles voltam para dar um relatório ao povo. they come back to give the report to the people. Lembra do relatório de 40 anos atrás, ou Remember quase the 40 anos report atrás? almost 40 years back? Não dá, We can't. somos gafanhotos, We're grasshoppers. não tem Can't como, do it. o pessoal é muito forte, They're too vai strong. engolir a gente. They're gonna swallow Coitado us da alive gente. for us. Isso é o resultado de quem não é gerado no meio da guerra. It's the result of who is not born in the midst of Isso é o war, resultado de quem corre de batalha. of who runs from battle, Isso é o resultado de alguém que quer vida fácil. someone that wants an easy life. Uma das maneiras de Deus treinar a igreja para esses últimos dias antes do arrebatamento One of the ways for God to train the church é before the exatamente rapture permitindo as lutas e batalhas, porque elas nos forjam, elas nos preparam, elas nos capacitam. is allowing battles and wars for them to strengthen us. Se a gente souber ressignificar as guerras, as batalhas, as dificuldades que nós atravessamos If diariamente, we know how to give new meaning to the battles that we go você through vai every day, entender que é o campo de treinamento do Senhor para preparar uma geração de you're guerreiros. going to see it's a training field for God to prepare a generation of Deixa eu ver warriors. se você faz parte dessa Let geração. me see if you're a part of this Eu disse generation. uma geração de I guerreiros, said a generation of uma warriors. geração de homens e mulheres destemidos. A generation of fearless men and Nós não women. estamos sendo falsos e dizendo que não tem problemas e dificuldades, We're not being fake saying there's no problem. mas nós estamos dizendo que no meio dos problemas e das But dificuldades we're saying that in the midst of existe problems, uma promessa de Deus there que é is maior. a promise of God that is greater. Existe uma palavra de Deus que é mais There is a poderosa. word of God that is more powerful. Existe uma situação favorável There is a favorable situation que aos olhos naturais ela não that to existe. naturalize it doesn't exist. Mas como Eliseu orando pelo seu moço, dizendo: Senhor, But like Elijah praying for his son, mostra saying, Lord, para ele que os que show estão him conosco são that mais. those that are with us are Mostra more. para esse homem que está com medo desses exércitos cercando os Show montes. this man that is scared of these armies E aí de around the repente mountains. quando Eliseu ora, And when Elijah que prays, Geazi dá uma olhada, that his servant looks, meu pai, he says, my olha goodness, quem está do nosso lado. look at who is for us. Deixa eu dizer para você uma Let coisa. me tell you Enquanto você something. está aqui orando, While you're here enquanto praying, você está aqui jejuando, While you're here fasting, enquanto você está aqui buscando a face do Senhor, while you're here seeking the há face uma of the Lord, movimentação terrível no mundo espiritual, there is a terrible move in the onde spiritual world. Deus está lutando em prol do seu povo. God is fighting in favor of his
Eu people. disse, Deus está lutando em prol dos seus God filhos. is fighting in favor of his Isso não children. é frase de efeito, This is not just a mas com catchphrase. certeza existe um efeito poderoso nessa But afirmação. there is a powerful effect Eu in disse, this Deus phrase. está lutando em prol dos seus God is filhos. fighting for his children. Se você não for treinado na guerra, me perdoe. If you're not trained in war, I'm Você sorry. vai fazer parte dos 22 mil que Gideão vai dar um grito. Olha, You're gonna be part of that. tímidos e medrosos, voltem para Of casa. the 20,000 that Gideon says, if you're scared, go back home. Sabe, eu estou tomado pelo Senhor aqui essa noite. Taken by the Lord here tonight. Dizendo para você essa noite, querido, Telling you se o tonight. diabo estava pensando que ele ia acabar com a tua vida, com a tua família, If com the os teus sonhos, the devil thought he was going to end ele vai your ter que family, your pensar de dreams, novo. he's going to have to think porque existem again. homens e mulheres que estão dispostos a se levantar There no are men and Senhor. women that are willing to get up in the Lord. Sim, homens e mulheres que estão dispostos a ir para a batalha, Men and women that are willing to go to estão battle, dispostos a ir para a guerra, willing to go to war, estão preparados, que foram forjados no fogo. that were prepared in fire. Eu quero dizer para você, primeira geração de imigrantes brasileiros nessa I want to nação. tell you, first generation of immigrants A here in maioria this de nós nation. pais que estamos aqui somos uma primeira geração de imigrantes brasileiros. Most of us parents are Não first nascemos aqui generation. nesse país. We weren't born in this country. Quero dizer para você, querido, I want to tell you, os nossos filhos, embora tenham uma vida muito mais fácil do que a nossa quando nós chegamos aqui, our kids, even though they have an easier life than mas we não did, se engane, don't be eles fooled. estão olhando as suas guerras e as suas batalhas. They're looking at your battles and Nós your iremos wars. gerar para o Senhor uma geração forte. We will bear for the Lord a strong Eu disse, generation. nós iremos gerar para o Senhor uma geração We will forte. bear for the Lord a strong Uma geração generation. de homens e mulheres A destemidos. generation of fearless men Uma and geração women. de homens e mulheres que não temerão a homens, generation mas somente temerão a That will not Deus. fear of men, but will fear only the Lord. Sabe qual é a palavra dos dois espias? You know what the word is of the two spies? Viram a mesma coisa. They saw the same thing. Olha o que o ambiente de 39 anos de guerras, batalhas e conquistas Look at é what the capaz de atmosphere gerar na vida de dois homens. of battles and conquering can make in people's lives. Versículo de número 23. Verse 23. Diz assim, capítulo says, 2 de Josué. Joshua chapter 2. Assim os dois homens voltaram Then two men started back. e desceram do monte e passaram. They went down out of the hills. E vieram a Josué, filho de Num, And they came to Joshua, son e of lhe Nun, contaram tudo quanto lhes concedera. and told them everything that had happened to them. E disseram a Josué. And they said to Joshua, Ah não, você precisa dar um glória a Deus. you need to give a glory Você to não God. dá um to glória a this. Deus com o que aqueles homens disseram para Josué. If you don't give a glory to God for what these men said to Joshua, Confesso que você vai estar em pecado. you're going to be in sin. Gente, viram a mesma coisa. They saw the same thing. Viram os gigantes. They saw the giants. Viram os povos They fortes. saw the strong Viram people. as cidades They fortalecidas. saw the fortresses. Viram as They dificuldades. saw the hardships. Viram tudo que aqueles outros tinham visto. They saw everything those guys had E eles seen. disseram assim: And they said this, Josué, Joshua, povo de Israel, people of Israel, certamente o Senhor nos deu toda esta terra e nós nas nossas mãos. the Lord has surely given this whole land into our hands. Deixa eu repetir. Let me repeat it. Deixa eu repetir que eu sei que você está cansado, tem uns I que know estão you're descendo aqui. tired. We've been here since Eu early. também estou cansado, I'm also tired. mas renovado no Senhor. But renewed in the Lord. Olha o que eles disseram. Look at what they said. Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas The Lord mãos. has surely given this whole land in our E hands. todos os moradores desta terra All the people of that land estão desmaiados diante de nós. are melting in fear before Enquanto us. alguém olha para o problema e fala assim, eu sou um While gafanhoto, someone looks at the problem and says, I'm a o grasshopper, outro olha para o problema e fala assim, esse The other problema says, desmaiou diante de mim. this problem melted before me. Come on, somebody. Come on, somebody. Oh my God, I can fly here. Gente, pelo amor de Deus, Come on, guys. será que a promessa de Deus não move a sua fé? Does the promise of God not move your Você faith? precisa de uma autoajuda. You need some self-help. Então bate você no seu ombro So pat yourself on the e fala back. assim, querido, levanta, And Deus say, te "Get prometeu. Você acha que God Deus te promised. prometeu baseado na sua força? Do you think God promised based on your Você acha que faith? Deus te prometeu baseado no seu conhecimento? Based on your strength or Você acha que Deus knowledge? te prometeu baseado nas suas próprias
nos seus próprios Do talentos? you think He promised based on your Você acha talents? que Deus te prometeu baseado naquilo que você é capaz de Do you think He fazer? promised based on what you can do? Não! No. Eles disseram: They said, Deus nos God entregou toda esta terra nas nossas has given mãos. this land in our hands. Olha para sua mão, por favor. Look at your hand. Olha para sua mão, olha para Look sua at mão. your Olha pra hand. sua mão. Look at your hand. Deixa eu dizer para vocês. Let me tell you this. Deus colocou aí a terra que Ele te God prometeu. placed in there the land Tá that aí He's na going to sua give mão. you. In your Está aí na hands. sua mão. It's in your hands. Eu disse, está aí na sua mão. I said it's in your hands. Pastor, mas eu vou ter que ralar. Pastor, I'm going to have to work hard. É isso mesmo. Yep. Porque mãos falam de trabalho. Hands speak of work. Você vai ter que trabalhar. You're going to have to work. Você vai ter que ralar. You're going to have to Você work vai ter hard. que lutar. You're going to have to Você vai ter que fight. guerrear. You're going to have to Mas sabe de battle. uma coisa? But you know one Deus te thing? entregou nas suas mãos. God gave it in your hands. Como que pode? How can it be? 10 homens. 10 men. Deixa eu dar um detalhe aqui. Let me give you a detail. Os 10 homens que falaram The 10 men that que spoke para eles eram como and gafanhotos. said that to them they were like grasshoppers. Vou contar só um segredo para você. I'm going to tell you a little secret. Sabe quem eram os homens? You know whose those men were? Eles eram os chefes das tribos. They were the chiefs of the tribes. Gente, pelo amor de Deus. Come on, guys. Acontecer isso com algum homem de alguma tribo, tudo bem. This happens to one man of Agora o one tribe, líder da tribo, but the leader of o the tribe, chefe da tribo, the chief of the o homem tribe, da casa, the man of the house, achar que é gafanhoto. think that he's a grasshopper. Pelo amor de Deus, gente. Come on, guys. Se você está achando que você é um gafanhoto, If you think you're a grasshopper, estuda um pouco sobre algumas características do gafanhoto. study about some characteristics of the grasshopper. Falei com os jovens aqui esses dias atrás sobre algumas características do I gafanhoto. told the young adults a couple days ago about these characteristics. Você não é jovem, então você perdeu a You're not a mensagem. young adult, so you missed it. Você que é jovem, que está aqui, não vem na sexta-feira, também perdeu a If you're a mensagem. young adult and doesn't come on Fridays, you also missed it. See you next Friday. Te vejo próxima sexta. Olhou pro problema. Looked at the problem. O problema deu uma olhada em mim. Problem looked at me. Sabe o que ele fez? You know what it did? Desmaiou. It melted. Sabe por que aqueles moradores desmaiaram diante daqueles dois espias? You know why those people melted before those two spies? Perdão, deixa eu refrasear aqui o Let que eu me quis dizer. rephrase what I want to Sabe say. por que eles You know why they estavam desmaiando sabendo que os hebreus estavam chegando? were melting knowing the Hebrews were coming? Por causa do testemunho das vitórias das guerras que eles lutaram. Because of the testimonies of the wars that they fought. O que isso significa? And what does that mean? Que não foi um desmaio como um espanto colocado por Deus em que as pessoas tinham medo It dele. wasn't a melting, but like a surprise because people were Foi afraid. a vitória de cada dia. It was the victory of each Foi o day. combate diário. It was the daily Às battle. vezes você está aqui Sometimes you're here vencendo uma pequena batalha. winning over a small Amanhã battle. você vence uma outra pequena batalha. Tomorrow another small Depois você battle. vence uma outra pequena Then batalha. another small battle. Não se esqueçam que as Don't pequenas batalhas somadas e unidas se tornam grandes The batalhas. small battles together become E o great Senhor ones. está te preparando. And the Lord is preparing you. Essa guerra que você está enfrentando, This war you're going essa batalha through. que você está This enfrentando, battle you're going through. sozinha talvez não vai fazer muito sentido. On its own maybe doesn't make sense. Mas somada a outras batalhas que você venceu, But added on to others that you've been victorious. junto esse testemunho vai fazer teu inimigo desmaiar. This testimony will make your enemy Queridos, eu melt. me recuso. I refuse. Eu me recuso. I refuse. Como pai, não estou falando somente como pastor. I'm not saying just as a pastor, Como but as a pai, eu me parent. recuso a olhar para uma geração fraca, As a parent, I refuse to look at a Com weak medo. generation. com medo. A fearful Homens generation. fracos, Weak men. homens que literalmente vão ser dominados na sua casa, Men that are dominated in their home. homens que vão correr dos problemas, Men that run away from homens problems. que vão ficar choramingando pelos cantos quando estiver passando por luta. Men that cry in the corners when they're going through problems. Quero dizer
dizer para você, homem que está aqui I want to hoje. tell you, man that Quero is dizer para here. você, pai que está aqui You hoje. father that is Mãe, mulheres que here. estão aqui Mother, hoje. women that are here. Deus vai levantar nos nossos filhos uma geração forte. God is going to raise in our children a strong Deus vai generation. levantar nos nossos filhos uma geração de He's guerreiros. going to raise a generation of warriors. Se Jesus tardar um pouco mais a voltar, If Jesus takes a little bit longer to saiba come de uma back, coisa. know something. Eles vão enfrentar batalhas maiores do que as They'll nossas. go through greater battles than Nós us. precisamos prepará-los We para need isso. to prepare them for that. Prepará-los para que eles não venham a desfalecer no meio do caminho. Prepare them so they don't die in the middle of the Prepará-los way. para que eles não venham envergonhar o nome do Senhor. Prepare them so they don't bring shame to the name of the Prepará-los para Lord. que eles não venham abandonar as coisas no meio da luta e da Prepare them so dificuldade. they don't give up in the middle of the way. Filhos que estão aqui me ouvindo hoje, Children that are here listening vocês to têm me, o compromisso, you guys have the vocês têm a commitment. responsabilidade You have the de responsibility honrar a Deus e sua to família, honor God and your de ser family, guerreiro, to be a warrior, de ser homem e uma mulher, to be a man and a que vão woman olhar para os seus pais que chegaram aqui, that's going to look at your parents that got que não here tiveram a cidadania como você and tem, didn't have a citizenship like que you não do, sabiam falar a língua como você didn't know how fala, to speak the language que não like you tiveram a do, oportunidade de estudar como você didn't tem, have the opportunity to go to school que não like you tiveram a do, oportunidade de ir para uma faculdade, didn't have the opportunity to go to de ter college trabalho qualificado, or a qualified mas que job, chegaram aqui, but that got que here ficaram dezenas e dezenas de horas no aplicativo, and spent hundreds of hours in an app limpando 5, 6, 7 casas por dia, cleaning 6, 7 houses carregando a day, pedra nos ombros, carrying rocks in carregando their madeira shoulders, nos ombros. carrying wood in their shoulders. Você não vai chegar You're not gonna na get idade de ser um pai e uma mãe in the age of being a e correr das parent suas and batalhas, run away from e your correr dos battles seus and compromissos, run away from your e correr das commitments suas and run responsabilidades. away from your Nós responsibility. estamos gerando uma geração, nós estamos formando uma geração de We're guerreiros, bearing a generation of homens warriors, e mulheres men and que women não irão temer o inimigo. that don't fear the enemy. Eu vou ver a mesma coisa que você vai ver. I will see the same thing you saw. Você vai ver a mesma coisa que seus amigos da escola vão ver. You'll see the same thing your friends from school Quando eles see. olharem para o problema, eles vão falar: nós somos gafanhotos. They look at the problem, they say we're Quando você grasshoppers. olhar para o problema, But when you look at it, você vai dizer: you'll say, esses gafanhotos these grasshoppers vão desmaiar diante de mim. will melt before me. Esses gigantes vão desmaiar These diante de mim. giants will pass out Quero before convidar me. você a vir para o altar. I want to invite you to come to the Nós altar. vamos terminar daqui a pouco. We're going to finish soon. E nós vamos terminar aqui na ponta deste altar, We're going to finish on this altar, batalhando e guerreando no mundo espiritual. battling in the spiritual Tira a world. força da onde você não tem força Take agora. away your strength from where you Tira don't have algo it. da onde você não tem. E nos próximos 45 minutos, The next 45 nós vamos minutes, entrar em um ambiente de guerra. we're going to step into a E nós battlefield vamos contender. and we're going to fight. Nós vamos contender. Nós vamos guerrear We're going to fight. We're going to pelas battle nossas casas, for our pelas families, nossas for famílias, our homes, pelos nossos bens. for our things that we Pelo have. nessa noite, se prepara para guerrear. Get ready to battle. Se prepare para batalhar. Get ready to fight. Se prepare para pegar esse boi pelo chifre. Get ready to grab that ox by the Se horns. prepara nessa noite Get ready para tonight se colocar como um guardião na sua casa. to be a guardian of your home, Se colocar como um guardião na sua to be família. a guardian of your family. Pastor, eu estou fraco. Pastor, I'm weak. É na tua fraqueza que o poder de Deus se In your aperfeiçoa. weakness, the power of God is Pastor, perfected. estou desanimado. Pastor, Vem aqui para o altar que você vai ganhar um ânimo de come to the volta. altar. You're going to grab strength. Nós vamos levantar as mãos. We're going to raise our Nós hands. vamos adorar ao Senhor. We're going to worship the Lord. E nós vamos guerrear agora. And we're going to battle Eu right não sei now. quais são as batalhas que você está vivendo. I don't know what are the battles that you're Se living. na sua família, se no seu trabalho, se nas suas finanças, If it's se your na sua family, documentação, your finances, your qualquer outro documentation, lugar. whichever place it is. Agora nós vamos vencer essas Now batalhas. we're going to win these battles. Come on, are you ready tonight? Está pronto nessa I'm noite? going to ask you again. Vou te perguntar de Are you novo. ready Você tonight? está pronto essa Are noite? you ready Você tonight? está pronto essa Are you noite? ready Você tonight? está pronto essa The noite? time has come. O tempo chegou. The time has O come. tempo chegou. For such time as this. Um tempo como esse. For such time as this. Para um tempo como The
cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that and in the cannot be shaken. and in the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. E Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando e não será vencido. No nome de Jesus o inimigo é destruído e eu bradarei, as trevas dissipando. Senhor, nós estamos ordenando esta noite Lord, we are giving an order sobre o mundo tonight espiritual desta cidade, over the spiritual world of this sobre o mundo city, espiritual deste over the estado, spiritual world of this, sobre o mundo espiritual da Nova Inglaterra, over the spiritual world de of New todo o England, Northeast. of every Northeast. Nós estamos declarando nesta noite We are declaring que tonight as trevas perderam, that darkness que has, os demônios perderam, that darkness is que todas lost. as armas que foram lançadas contra a igreja e as famílias Every weapon that was thrown against the estão church sendo destruídas em nome de is being Jesus. destroyed in the Nós name of estamos nos Jesus. levantando esta noite, We Senhor, are getting up como tonight guerreiros da luz, as warriors of como light, guerreiros as espirituais, spiritual homens warriors, e mulheres de men and Deus, women of que não God estão temendo o inimigo, that don't fear que the não estão enemy, com medo das that aren't retaliações, scared of que não estão com retaliation, medo das that aren't consequências, scared of the que não estão com consequences, medo das investidas de that aren't Satanás. scared of the Nós investment of the estamos nos devil. levantando, Senhor, We are getting up, para Lord, profetizar sobre as casas, to prophesy over the sobre os homes, lares, over the homes, sobre as famílias. over the families. Levanta, Senhor, um sacerdócio Raise, fiel. Lord, a faithful Levanta, priesthood. Senhor, mulheres sábias. Raise, Lord, wise Levanta, Senhor, women, filhos sons obedientes ao Senhor, that are obedient to obedientes you, à tua palavra, obedient to your word, obedientes aos teus princípios. obedient to your principles. Rompe neste lugar, Senhor. Break through in this place, Rompe nesta Lord. região. Break through in this Mover region. sobrenatural do teu A Espírito. supernatural move of your Nós chamamos spirit. a We existência call to as existence milhares e milhares de almas que serão salvas. the thousands of souls that will Eu be disse as saved. milhares e milhares de almas que serão The salvas. thousands of souls that will be Nós saved. chamamos a existência, We Senhor, call to existence, os Lord, ceifeiros desta grande the seara, workers of this os harvest, homens e mulheres the men and que women estão tomando posições that are taking para se position lançarem no teu reino, to throw themselves in your para se kingdom, lançarem na tua to obra. throw themselves in your Nós work. estamos chamando a We existência are nessa calling to noite existence um tonight mover
back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. In the name of Jesus, in the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. E Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando e não será vencido. No nome de Jesus o inimigo é destruído. E eu bradarei, bradarei. Continue com as suas mãos erguidas essa Keep your noite. hands raised tonight. Eu quero que você insista um pouco I mais. want you to insist a little bit longer. Insista um pouco mais. Insist a little bit Nós longer. declaramos sobre as ruas dessa We cidade. declare over the streets of this Nós city. declaramos sobre as ruas de cada uma das cidades dessa We região declare over the streets of this region uma avalanche, an avalanche, uma visitação angelical como nunca antes. angel visitation like Anjos never começam a before. visitar casas, Angels start to visit homes, ambientes de negócios. businesses. Anjos do Senhor começam agora Angels of the Lord a start now paralisar o mundo espiritual dessas regiões. to cross the spiritual world of Todos these os regions. altares de Baal, All the altars of todos os Baal, altares de all Satanás the altars of Satan sejam paralisados be agora paralyzed right na now autoridade do nome de Jesus. in the authority of Jesus' Na name. autoridade do nome de In the Jesus. authority of Jesus' Nós name. cancelamos agora We cancel out right tudo aquilo now que foi planejado contra homens e anything mulheres that de was Deus. planned against men and women of Tudo God. aquilo que foi lançado para destruir famílias. Anything that was meant to destroy Filhos. families, Nós children. cancelamos agora We cancel it na now autoridade do nome in de the Jesus. authority of Jesus' Todos os name. demônios All the que demons estavam organizados that were organized para agir contra a igreja de Jesus, against the church of Jesus, todos eles agora nós ordenamos all of them we order sejam amarrados be e tied sejam lançados no abismo. and be thrown into the Nós abyss. declaramos sobre a We igreja declare over the a church blindagem do Senhor, the protection a of the Lord, proteção do the Senhor, protection of the a Lord, proteção do Senhor sobre as famílias. protection of the Lord over the families. Toda língua mentirosa, Every lying toda tongue, língua caluniadora. every lying A tongue. tua palavra diz Your word que says toda língua que se levantar contra nós that every tongue that
King of Glory enter in. Let the King of Glory enter in. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Let the King of Glory. Deixa eu dizer algo pra você aqui essa noite. Let me tell you something here tonight. Eu tive uma experiência alguns anos atrás. I had an experience a couple years ago. Tive a oportunidade de ir a um café da manhã onde naquela ocasião o presidente dos Estados Unidos estaria presente. I had the opportunity of going to a breakfast where in that place the president would be there. Naquela ocasião o presidente dos Estados Unidos ainda era o Barack Obama. And at the time it was still Obama. E era um café organizado por igrejas latinas And it was a breakfast organized lá by em Latin Washington, churches in Washington. em um lugar que não era um lugar do governo. In a place that wasn't owned by the government. E nós ficamos ali praticamente quase o dia inteiro esperando a presença do presidente. And we stayed almost the whole day waiting for the president to E come. estávamos ali And we were there esperando que horas será que o presidente vai chegar. waiting what time maybe the president's going to get here. Você nunca sabe que hora que o presidente vai chegar num compromisso como You esse, never know what time he's going to get there, até mesmo por questões de segurança. especially because of safety. E aí de repente, And suddenly, estava ali normal, como já estávamos há várias horas. everything was normal like we were for hours. Parece que o presidente não ia aquele dia. Seems like the president wasn't Meu even Deus, going to será go. que ele não vem? A gente sai lá de Oh Boston, my vem gosh. aqui, We left Boston to come vem here. aqui He's para not going to participar de come. um café com o presidente e o presidente não vem. Come to a breakfast for the president, he doesn't come. Não faz sentido. It doesn't make sense. De repente, Suddenly, assim ó, de repente, suddenly, diga comigo, de repente. say with me, suddenly. De repente alguma coisa mudou no ambiente. Suddenly something changed. Entrou uns homens assim de preto, que era o serviço secreto. There were some black men, the Secret Service, E eles entraram, and they walked in, começaram a caminhar assim no meio de todo they mundo, started dar to aquela walk, vasculhada rápida. of everything, take a look at everything, Vasculharam, vasculharam, vasculhado, look, olharam, olharam, olharam. look through, Se enfileirado naquele ambiente, era um ambiente bem maior do que esse. They got in a line in that Depois que eles se enfileiraram no ambiente, and after they got aligned in that todo mundo place, com o rádio, todo mundo armado. everyone with their guns De and repente, everything, and suddenly, alguém vem com um pódio, um púlpito, someone comes with a podium, coloca aquele púlpito ali, puts that podium there, pega o brasão da presidência grabs the mark of the Coloca na presidency, frente. puts it on front of e it, aí é anunciado. and it's announced. Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, todos fiquem em pé everyone e stand aplaudam o presidente da and República applaud Americana. the president. E aí o presidente chega The president para dar o comes seu discurso. to give his speech. Eu quero que você entenda. What I want you to understand, É que antes do presidente entrar, before the president came in, existe uma vasculhada no ambiente. there is a searching in the place Para saber se tem alguma coisa que está de anormal, to see if there's anything abnormal que pode colocar em risco aquele momento. that could place that Eu não moment estou in dizendo risk. que Deus precisa de ninguém vasculhar Not nada. saying that God needs to search Deus não everyone. precisa que ninguém se proteja a Ele, porque Ele é Deus. God doesn't need anyone to protect him Mas because o que he eu quero is dizer para God. você But what I want to tell you, é que existem ações de Deus em ambientes como esse, there are actions of God in atmospheres like que this, literalmente os anjos do Senhor são enviados that the angels are literally sent para verificar todas as coisas. to look at everything. Deixa eu dizer para você algo. Let me tell you Quando você something. está aqui, When you're here, prepara agora prepare the o way. caminho do Senhor. Prepare the way of the Prepara Lord. agora Prepare the way. o caminho do Senhor. Prepare the way of the Todos Lord. os vales All the valleys sejam erguidos, be raised todos up, os montes and the mountains sejam be abatidos, made low, para que o caminho do Senhor seja so preparado. the way of the Lord may be Sabe o que Deus prepared. está fazendo? You know what He's doing? Deus está enviando seus exércitos He's sobre a terra. sending His army above the earth. Deus está verificando os anjos do Senhor, The angels of the que são Lord seres ministradores, that are ministering que trabalham em beings prol daqueles que herdaram a salvação. that work in Ou the good of those that have seja, os salvation. anjos trabalham em seu favor. The angels work in your Eu favor. disse em seu favor. In your favor. Eles estão inspecionando o ambiente. They are inspecting the place. Que a qualquer momento, Because in any moment, eu disse a qualquer momento, I said in any a moment, qualquer momento, in any você moment, vai se deparar you're going to be face com o to Rei dos face Reis, with the King o of Senhor dos Kings, Senhores. the Lord of Lords. Onde ele vai chegar, He's going to come. ele vai dar o seu discurso. He's going to give his Uma speech. questão de milésimos de segundos, And in split o seconds, ambiente se transforma. the atmosphere changes. Deixa eu dizer pra você uma coisa. Let me tell you this. Se prepare, Get ready. porque nesses últimos dias, Because in these last eu days, disse
extremamente atentos, We will need to be attentive. porque em um estalar de dedos, Because in a snap of o a finger, ambiente vai mudar the atmosphere will e a change. presença de Deus vai vir de uma maneira tão extraordinária. The Lord will come in such an extraordinary way. Eu disse, a presença de Deus vai se manifestar I said God's presence will be de manifested formas que você talvez ainda não viu, in a way maybe you've never seen de before, maneiras que você ainda não ouviu, in a way you've never heard. porque é isso que está preparado e reservado para esses Because últimos that is dias. what is prepared for these days. Eu quero que você entenda I want you to understand que Deus te chamou God called para you tomar posição. to take position. Eu não sei qual é a missão que Ele te entregou. I don't know what mission He gave Eu you. não sei se é uma missão que tem a ver com a sua família somente, I don't know if it has to do with only your ou family tem a ver com nações. or with nations. Pelo amor de Deus, For the love of God, assuma esse lugar. take that position. Assuma esse lugar em Deus essa Take that noite. position in God tonight. Saia daqui dizendo, Senhor, Leave here saying, eu não Lord, sei o que o Senhor tem. I don't know what you Eu só have, sei de uma but coisa. I know one thing. Eis-me aqui. I am here. 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 Se você está dizendo, eis-me aqui, If Senhor, you're saying I am here, Lord, então você vai celebrar a Ele. Nesses próximos 15 minutos, for these next 15 eu vou minutes, deixar você e o Senhor. I'm going to let you and the Se Lord. você quiser correr, corra. If you want to run, you can run. If you want to jump, you Se can você quiser jump. deitar, deite. If you want to lay down, you can. But for the love of Chame a God, atenção de Deus aqui esta call noite. God's attention tonight. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord. It's every other God is an idol. Who cannot see, who cannot hear. There is one true living God. There is one true living God. It's every other God is an idol. Who cannot see, who cannot hear. There is one true living God. There is one true living God. It's every other God is an idol. Who cannot see, who cannot hear. There is one true living God. There is one true living God. It's every other God is an idol. They cannot see, they cannot hear. But there is one true living God. There is one true. So we crown you King of glory. 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 So we crown you King of glory. 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 And every other God is an idol. They cannot see, they cannot hear. There is one true living God. There is one true living God. And all the other gods is an idol. Who cannot see, they cannot hear. But there is one true living God. There is one true living God. Oh, every other God, oh, every other God is an idol. They cannot see, they cannot hear. But there is one true living God. There is one true living God. And every other God is an idol. Who cannot see, who cannot hear. There is one true living God. There is one true living God. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you
glory. We crown you Lord of all. We crown you King of glory.